Sim, ministro Luiz Fux, fazendo a sessão virtualmente. 9 de 2020. Passo a palavra para a secretária para a leitura Abre da a sessão ata por da videoconferência o sessão ministro Luiz anterior. Fux. Ata da 28ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 24 de setembro de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes na sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, por motivo de licença médica, o senhor ministro Celso de Mello. Vice-procurador-geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h11, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. No plenário físico do STF, Carmen de Oliveira de Souza. Não havendo nenhuma observação, considero a ata aprovada. Chamo para continuidade de julgamento a DPF 492, a DPF 493, a DI 4986, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Sua Excelência, na sessão o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Realizamos na semana passada, já fez a leitura do relatório, as sustentações orais foram produzidas e agora, então, eu concedo a palavra ao ministro Gilmar Mendes para o voto conjunto nas ações. Esclareço que acompanham a sessão de julgamento Dr. Emerson Barbosa Maciel, procurador do Estado de Janeiro, Dr. Mário Eduardo Nepomuceno Júnior, procurador do Estado de Minas Gerais, o ministro José Levi Melo do Amaral Alencar, Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União, bem como o doutor Humberto Jacques, pela Procuradoria-Geral da República. A decisão pretérita estava vazada nos seguintes termos. Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso, em pedido do ministro Roberto Barroso, ausente por motivo de licença médica, o ministro Celso de Mello. Presidência do ministro Luiz Fux, sala de sessões, 23 e 24 de setembro de 2020. Concedo a palavra a Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, relator dos feitos. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimentar os senhores advogados, o senhor advogado-geral da União, o senhor vice-procurador-geral da República. Eu digo o seguinte, presidente. Os autores das ADPFs 492 e 493 alegam, em síntese, a não recepção pela Constituição Federal dos artigos 1º, caput, e 32, caput, e parágrafo 1º do Decreto-Lei 204 de 67. Segundo afirmam, a norma proíbe a criação de loterias estaduais e prevê ser o referido serviço prestado exclusivamente pela União e insuscetível de delegação. Excetua, entretanto, as loterias estaduais existentes quando da publicação do referido Decreto-Lei, limitadas à quantidade de bilhetes e séries em vigor naquela data. Os autores suscitam inicialmente a adequação da ADPF para impugnar a norma editada anteriormente à Constituição Federal, tendo em vista a inexistência de outra ação constitucional de índole objetiva com aptidão para evitar ou reparar a lesividade aos preceitos fundamentais contidos nos artigos 1º, 18, 25, 37, caput e 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. No mérito, sustentam sinteticamente que a norma impugnada teria violado a autonomia dos Estados e desestabilizado o Pacto Federativo, ao restringir a capacidade de estruturação e organização financeira desses entes em favor da União, impedindo a exploração de tal modalidade de serviço pelos Estados com impacto negativo às suas economias e ao financiamento de ações sociais. Criado o monopólio de serviço público concorrencial para a União, não previsto na Constituição Federal. Conferido tratamento diferenciado aos Estados que possuíam loterias na data de 27 de 2 de 67, 13 Estados no total, em relação àqueles que não exploravam o serviço. 12 Estados e o Distrito Federal naquele marco temporal, com violação ao princípio da isonomia entre os entes federativos.
pugnam, assim, pelo reconhecimento de violação aos preceitos fundamentais invocados e pela declaração de não recepção dos artigos 1º, 32, caput e parágrafo 1º do Decreto-Lei 204, pela Constituição Federal, garantindo-se aos Estados a competência política administrativa para explorar os serviços lotéricos em seu território, observada a competência privativa da União para legislar sobre o tema. Por sua vez, a ADIM 4986 busca infirmar legislação do Estado de Mato Grosso que versa sobre a exploração dos serviços lotéricos em âmbito estadual. Eu trago o primeiro capítulo do voto, a referência ao cabimento da DPF para impugnar preceito normativo pré-constitucional e a observância do princípio da subsidiariedade. E digo o seguinte: essa leitura compreensiva da cláusula de subsidiariedade constante no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882, a lei da DPF, de 99, parece solver com superioridade a controvérsia em torno da aplicação do princípio do exaurimento das instâncias. No caso, entendo altamente relevante a matéria constitucional ora submetida ao plenário desta Corte, tendo em vista discutir questões atinentes ao princípio federativo, mais explicitamente às regras estruturantes da organização política administrativa do Estado brasileiro, referentes à repartição constitucional de competências. Parece estarmos diante de quadro em que se faz necessária resposta rápida e uniforme a respeito da matéria objeto dessas ações de controle concentrado, para que se decida de forma geral, definitiva e abstrata sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos artigos 1º caput e 32 caput e parágrafo 1º do Decreto-Lei 204 de 67, frente à Constituição de 67 ou sobre sua recepção pela Constituição de 88, com os reflexos inerentes à exploração da atividade lotérica pelos Estados. Então, eu estou admitindo a DPF, portanto, considerando que satisfeito o requisito da subsidiariedade. E passo, presidente, então, ao voto, tratando, então, de um breve histórico da exploração de loterias no Brasil. E digo o seguinte: inicialmente, reputo oportuno fazer um breve apanhado da história legislativa da exploração das atividades lotéricas no ordenamento pátrio. A primeira legislação que consolidou o regime jurídico das loterias nacional, o Decreto 21.143, de 10 de março de 32, assentou que são consideradas como serviço público as loterias concedidas pela União e pelos Estados. Artigo 20. Referido dispositivo previa, portanto, não só a natureza de serviço público dessas atividades, mas também a possibilidade de exploração tanto no plano federal quanto no plano estadual. Destaca-se que desde essa primeira legislação geral, a exploração material da atividade pelos Estados era compatibilizada com uma moldura jurídica nacional que fixava os elementos essenciais da exploração do serviço. O diploma, nesse aspecto, definia que as loterias estaduais só poderão ser concedidas sob a condição expressa de se subordinarem em tudo às disposições deste decreto, sob pena de rescisão de seus contratos, que será declarado pelo governo federal, independente de ação direta e interpelação. Em 1941, uma nova reforma na legislação foi realizada com a edição do Decreto-Lei 2.980, de 24 de janeiro. O diploma manteve inalterado o enquadramento do serviço de loteria como serviço público, atribuído tanto à execução da União quanto à execução dos Estados. A novidade, no entanto, foi a expressa autorização da exploração indireta, prevendo-se que os governos da União e dos Estados poderão atribuir a exploração do serviço de loteria a concessionários de comprovada idoneidade moral e financeira. Artigo 2º. É curioso notar que no mesmo ano dessa reforma, que possibilitou a exploração de loterias pelo regime de concessão, foi editada a Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei 3688, de 3 de outubro de 41. Esse diploma, ainda vigente, definia como contravenção o ato de promover ou fazer extrair loteria sem autorização legal. Artigo 51. Ainda na década de 40, uma nova legislação harmonizou o regime jurídico da exploração das loterias com o sistema repressivo penal.
o decreto 6259, de 10 de fevereiro de 44, com redação posterior dada pela Lei 3346, de 17/12 de 57, passou a vincular a derrogação penal à autorização direta da União ou, no caso dos Estados, à expedição de um decreto de ratificação. Esse delineamento geral da exploração de loterias pelo Estado e pela União foi apenas parcialmente alterado em 61, quando a União, por força do decreto 50954, de 1º de julho, optou por assumir diretamente a exploração de loteria federal, extinguindo a modalidade de concessão. O serviço passou, então, a ser desempenhado pelo Conselho Superior das Caixas Econômicas, em colaboração com as Caixas Econômicas Federais, por intermédio da administração do Serviço de Loteria Federal. Após a instauração do regime militar, foi expedido o decreto-lei impugnado nas ADPE, ora em julgamento. O decreto-lei 204, editado sob a égide do Ato Institucional 4, representou a verdadeira reversão do percurso histórico ao fixar, no seu artigo 1º, que a exploração de loteria, como derrogação excepcional das normas de direito penal, constitui serviço público exclusivo da União, não suscetível de concessão e só será permitido nos termos do presente decreto-lei. É oportuno observar que o decreto-lei 204 manteve vigente o diploma legal anterior, o decreto-lei 6259 de 44, naquilo que não lhe fosse contraditório quanto às loterias estaduais já criadas. Ou seja, o diploma previu verdadeira norma de transição para manter as loterias estaduais já existentes, sem revogar em totum a legislação pretérita. Artigo 32. Mantida a situação atual na forma do disposto no presente decreto-lei, não mais será permitida a criação de loterias estaduais. As loterias estaduais atualmente existentes não poderão aumentar as suas emissões, ficando limitadas às quantidades de bilhetes e séries em vigor na data da publicação deste decreto-lei. A soma das despesas administrativas de execução de todos os serviços de cada loteria estadual não poderá ultrapassar de 5% da receita bruta dos planos executados. Artigo 33. No que não colidir com os termos do presente decreto-lei, as loterias estaduais continuarão regidas pelo decreto-lei 6259, de 10 de fevereiro de 44. Essa breve retomada histórica permite-nos observar que, desde a primeira consolidação legislativa federal sobre a matéria, sempre foi aceita juridicamente a convivência legal da exploração das loterias pela União e pelos Estados. Como asseverado com clareza por Caio Tácito em parecer sobre a matéria, na vigência dessas sucessivas consolidações do direito federal, sobrevive sempre o princípio da convivência entre a loteria federal e as loterias estaduais, apenas prescritos, quanto a estas, a limitação da eficácia ao seu território e o requisito formal de ratificação pela autoridade federal em face do regime de exploração por concessionário. Estou citando o parecer de Caio Tácito, Loterias Estaduais, Criação e Regime Jurídico, pareceres na Revista de Direito Público, em 85. É de se notar que, mesmo quando a União optou, em 61, por restringir a exploração de loterias à modalidade direta no âmbito federal, permaneceu lícita a exploração de loterias pelos estados, inclusive por meio de delegação. Percebe-se assim que, durante mais de 30 anos, ainda que a União tenha assumido a edição de leis gerais sobre o tema, a legislação federal não se furtou a reconhecer a competência material dos estados de explorar esse serviço público. O ponto de inflexão da matéria é saber se estava ao alcance do legislador ordinário reverter a tradição de exploração concomitante federal e estadual por serviços de loteria. O exame dessa questão perpassa invariavelmente pelo desvendamento da natureza jurídica da exploração da atividade lotérica. Eu passo agora, presidente, num novo capítulo, o voto já foi distribuído, sobre a natureza jurídica da atividade lotérica como serviço público.
Os embates sobre a natureza jurídica das atividades lotéricas são tradicionalmente explorados na doutrina e na jurisprudência pátria a partir da dicotomia tradicional do direito econômico, que segrega o regime das chamadas atividades econômicas em sentido estrito daquele atribuído aos serviços públicos. Renomados publicistas brasileiros, como os professores Caritácio, Geraldo Taliba, Diogo Figueiredo Moreira Neto, Celso Antônio Bandeira de Mello, Eli Lopes Meirelles, Carlos Ari Sandfeld, Luiz Roberto Barroso, há décadas insistem no enquadramento das loterias como serviço público em sentido formal. Como se sabe, há poucos embates doutrinários mais tortuosos no direito público do que o de delimitar com precisão o conceito de serviço público. O ceticismo em relação à simples possibilidade de se chegar a uma conceituação é o que faz a doutrina preferir falar tão somente de uma noção de serviço público. Eu cito a propósito Bernard Chenot, que diz que a definição do serviço público é o exemplo mais claro de uma dessas noções ditas fundamentais, cujo conteúdo só pode ser precisado em breves períodos de tempos e cujos contornos começam a se quebrar com as contradições das leis e das decisões jurisprudenciais. Sabe-se que a tradição da escola de Bordeaux, no início do século passado, ainda vinculava a identificação dessas atividades à noção de interdependência social. Eu cito, então, Leon Deguy a propósito. Essa perspectiva essencialista ainda parece exercer influência na doutrina nacional, ao refletido em obras como as de juristas do calibre de Eros Roberto Grau e de Rui Cirne Lima. Apesar de a jurisprudência desta Corte não ter enfrentado em maior profundidade a natureza jurídica das atividades lotéricas, no julgamento da ADIM 2847, parece ter prevalecido a ideia de que essas atividades não poderiam ser consideradas serviço público justamente por faltar a elas esse elemento de interdependência social. A despeito da influência dessa noção essencialista, porém, o direito administrativo brasileiro contemporâneo herda, na sua literatura majoritária, as contribuições de Gaston Iese sobre a necessidade de se retirar o subjetivismo desse conceito. A principal consequência da rejeição à ideia subjetiva de serviço público consiste em deslocar o núcleo de identificação dessas atividades da ideia de interdependência social para a análise do próprio regime jurídico conformador da exploração econômica. Eu cito aqui Iese a propósito. Assim, com base na chamada perspectiva formalista ou legalista, o que define o serviço público não é a avaliação subjetiva da relevância social da atividade, mas antes o próprio regime jurídico de direito público ou privado que lhe é correlato. Em outras palavras, o que importa analisar é a definição legal e regulamentar que delimita o regime jurídico especial de direito público. A influência da vertente formalista na conformação de um conceito brasileiro de serviço público foi materializada principalmente na obra clássica do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Temístocles Brandão Cavalcante. Fortemente inspirado na obra de Gaston Iese, o publicista brasileiro não hesita em fixar que o essencial no serviço público é o regime jurídico a que obedece, a parte que tem o Estado na sua regulamentação, no seu controle, os benefícios e os privilégios de que goza o interesse coletivo a que visa atender. No contexto da Constituição de 88, a doutrina acolhe esse posicionamento ao alinhavar que nem todos os serviços públicos estão previstos na Constituição, podendo ser criados por lei novos serviços públicos que instrumentalizem a realização de finalidades cometidas pela Constituição aos entes da Federação, sendo que no caso dos Estados-membros e municípios, esta possibilidade é ainda maior em razão da competência subsidiária daqueles, artigo 25, parágrafo 1º, e da abertura da Constituição ao atribuir a estes os serviços públicos de interesse local. Estou citando Alexandre de Santos de Aragão, Direito dos Serviços Públicos. Transladando esse parâmetro para a discussão enfrentada nessas ações de controle abstrato, é que a doutrina enquadra as loterias como típicas atividades de serviço público. Desde 1932, como visto, o legislador não hesita em atribuir um regime jurídico de direito público a essas atividades,
A previsão consta ainda expressamente do Decreto-Lei 6254 Vota o e do ministro próprio Gilmar Mendes, Decreto-Lei por videoconferência. 204 de 67, que é discutido nestas ações de controle arbitrário. Por esse motivo, parece-nos no todo acertada a afirmação do ministro Luiz Roberto Barroso, em artigo doutrinário, ao confirmar que, no que se refere à natureza jurídica da atividade lotérica, legem habemus. De acordo com Sua Excelência, é possível afirmar, assim, em linha de coerência com a posição doutrinária prevalente, que no Brasil a atividade de exploração de loterias é qualificada desde muito tempo e até o presente como serviço público. Um corolário do enquadramento da exploração lotérica enquanto serviço público é a possibilidade de o legislador autorizar a prestação deste serviço na modalidade indireta por meio de concessão ou permissão. Isso porque a Constituição Federal de 88 estabeleceu como cláusula genérica, no artigo 175, que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Assim, desde que observado o princípio da licitação, é lícito que o legislador abra a possibilidade de exploração das loterias por meio de concessão ou permissão. Esta opção, como visto, foi exercida pelo legislador ordinário na década de 40, quando se passou a permitir a exploração de serviços de loteria a concessionários, de comprovada idoneidade moral e financeira nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei 2.980, de 24 de janeiro de 41. Ressalte-se que, ainda hoje, no âmbito dos estados remanescentes, o diploma legal aplicável, o Decreto-Lei 6259, ainda permite a concessão de atividade lotérica tanto no âmbito da União quanto no âmbito dos estados. Sob o assunto, confira-se a doutrina de Gustavo Henrique Justino de Oliveira. E diz na conclusão: claro está, em virtude do disposto no caput do artigo 175 da Constituição de 88, esta delegação haverá de ser precedida de processo licitatório, cujas regras são aquelas estipuladas pela Lei Federal 8987. Gustavo Henrique Justino Oliveira, parcerias público-privadas nos serviços de loterias estaduais. Presidente, uma vez definida como premissa deste voto a ideia de que as atividades lotéricas são serviços públicos, o que cumpre investigar no presente julgamento é se o Decreto-Lei 204 de 67, ao restringir a exploração de loterias à União, resultou ou não em inconstitucionalidade. Em outros termos, o que discutimos é se a legislação ordinária federal pode restringir a titularidade de um serviço público a tal ou qual ente federativo na ausência de resposta constitucional expressa. E aí, então, eu passo a considerar a questão da recepção ou não da exclusividade federal prevista no Decreto-Lei 204 de 67 pela Constituição Federal de 88. A questão ora apresentada não surgiu com o advento da Constituição Federal de 88, uma vez que já sob a égide da antiga Constituição de 46, vigente quando da edição do Decreto-Lei 204 de 67, o texto constitucional também não atribuía exclusivamente à União o exercício das atividades lotéricas ou a exploração de concursos de prognósticos ou sorteios. Tampouco a emenda constitucional de 69, emenda constitucional número 1, previu a competência privativa da União sobre a matéria. Reservavam-se aos Estados todos os poderes que implícita ou explicitamente não lhes eram vedados pela Constituição. As Constituições que se seguiram, de 67 e a emenda constitucional de 69, mantiveram previsão semelhante, sem ressaltar eventual competência material da União pela exploração dessas atividades. Menciono, porque é relevante, que o referido Decreto-Lei 204 de 67 foi elaborado em contexto de exceção e teve por fundamento jurídico o parágrafo 2º do artigo 9º do Ato Institucional 4 de 66,
e convocava extraordinariamente o Congresso Nacional para discussão, votação e promulgação do projeto de Constituição apresentado pelo então presidente da República, Humberto Castelo Branco, que culminou com a Constituição de 67 e que citava expressamente o artigo 30 do Ato Institucional número 2 de 65, editado decretos-lei sobre matéria de segurança nacional. O referido dispositivo possuía a seguinte redação: o presidente da República, na forma do artigo 30 do Ato Institucional número 2, de 27 de outubro de 65, poderá baixar atos complementares, bem como decretos-leis sobre matéria de segurança nacional até 15 de março de 67. Fim da convocação extraordinária e até a reunião ordinária do Congresso Nacional, o presidente poderá expedir decretos com força de lei sobre matéria administrativa e financeira. Nos considerandos do Decreto-Lei 204 de 67, ressaltou-se que sua motivação teve como objetivo a salvaguarda da integridade da vida social e o impedimento do surgimento e proliferação de jogos proibidos, suscetíveis de atingir a segurança nacional. Em pauta, julgamento Destacou-se conjunto, ainda a DPF que a exploração de 492 loteria e a DPF 493, de 4.986. constitui-se-ia Relator, ministro exceção Gilmar às Mendes. normas de direito penal, só sendo admitido para a redistribuição de seus lucros com a finalidade social. Mencionou-se que todo indivíduo tem direito à saúde e que é dever do Estado assegurar esse direito e que os problemas de saúde constituem matéria de segurança nacional. Ressaltando a grave situação financeira das Santas Casas de Misericórdia e de outras instituições hospitalares, médicas e científicas e a competência da União para legislar sobre o assunto, decretou-se que a referida atividade constitui serviço público exclusivo da União, não suscetível de concessão e permitida apenas nos termos e limites definidos naquele decreto-lei. Assim, considerando tal contexto constitucional, o questionamento que se faz pertinente, tanto em relação à ordem constitucional anterior quanto à ordem constitucional atual, é se houve violação à competência material dos Estados ao se restringir o serviço público de loterias à titularidade da União. Essa resposta, a meu ver, parece ser positiva. Talvez nenhum texto resplandeça com maior clareza esse tema do que o parecer da lavra do ex-ministro do Supremo Federal, Oswaldo Trigueiro, datado de 1985. Ao recuperar as raízes da tradição federativa na nossa história republicana, Trigueiro recorda ter se assentado entre nós como pedra angular do federalismo a lógica constante do artigo 65, parágrafo 2º da Carta Constitucional de 1891, ao dispor que é facultado aos Estados, em geral, todo e qualquer poder ou direito que lhes não for negado por cláusula expressa ou implicitamente contida nas cláusulas expressas da Constituição. Oswaldo Trigueiro, Loteria Estadual, ao comentar a referida regra, Trigueiro recorre às lições de clássicos como João Barbalho, que assevera com clareza: o plano da Constituição Federal é o estabelecimento de um governo geral a cujo cargo ficam os negócios de ordem nacional. Com tal propósito, do complexo de poderes que entram na esfera do governo de uma nação, separou-se ela os que têm aquele caráter para enfeixá-los na mão da autoridade central que criou para exercer o governo federal. Teve que especificar designadamente tais poderes e declará-los inerentes à União. Os demais poderes que não entram no número desses assim separados, evidentemente, escapam à competência federal, ficam todos com os Estados. Esse é o comentário de João Barbalho à Constituição de 1891, a propósito. De fato, quando quis o Constituinte atribuir com exclusividade à União a prestação de determinados serviços públicos, isso foi feito de forma expressa. É o que se extrai, por exemplo, da literalidade dos incisos 10, 11, 12 do artigo 21 da Constituição Federal, que eu transcrevo. Aqui, a propósito, abro um parêntese para aclarar uma das teses trazidas pelos autores da DPF, pela própria União, na condição de interessada. A rigor, o que está em discussão é saber se o texto constitucional conferiu ou não à União
um regime de privilégio na exploração do serviço público de loterias. Por isso, não se revela tecnicamente adequado o argumento trazido de que a União não teria direito à exploração das loterias porque é ausente tal previsão no artigo 177 do texto constitucional. Como amplamente sabido da doutrina e da própria jurisprudência desta Corte, o artigo 177 da Constituição de 88 trata tão somente do monopólio na exploração das atividades econômicas em sentido estrito, e não do chamado regime de privilégio na exploração dos serviços públicos. Logo, a rigor, a análise do rol taxativo do artigo 177 é, de certa maneira, irrelevante para a discussão jurídica ora enfrentada. Por outro lado, também carece de tecnicidade a argumentação trazida pela União de que o presente caso se aproximaria à discussão sobre o privilégio da União na exploração dos serviços de correios e telégrafo, com as vênias de estilo. É que, embora os serviços de correios e de telégrafo sejam considerados serviços públicos à semelhança das atividades lotéricas, o regime de privilégio em relação aos serviços de correio e telégrafo só foi considerado compatível com a Constituição de 88 por este Supremo Tribunal Federal no paradigmático julgamento da DPF 46, porque ali entendeu esta Corte que o artigo 21, inciso 10, atribuía a prestação da atividade à União. Aliás, tal inteligência pode ser colhida da mera leitura da ementa do acórdão que eu transcrevo, a DPF 46, relator ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão ministro Eros Grau. Aplicando-se, presidente, a ratio decidente da DPF 46 à discussão das loterias, o que se deve perquirir é justamente se, à semelhança do que ocorre com os Correios e Telégrafos, o texto constitucional, em algum momento, atribui à União a exploração ou, ao menos, o dever de manutenção das atividades lotéricas. Como se vê, não há como fugir a essa resposta, ela há de ser absolutamente negativa. Dentro dessa lógica, o desvendamento da controvérsia em tela perpassa somente verificar, tanto em relação ao texto constitucional pretérito quanto em relação à Carta vigente, se existe alguma vedação implícita ou explícita à exploração das loterias pelos Estados. Quando da edição do Decreto-Lei 204, de 27 de fevereiro de 67, encontrava-se ainda vigente a Constituição de 46. Seu texto continha ainda a fórmula clássica de que aos Estados se reservam todos os poderes que implícita ou explicitamente não lhes sejam vedados. Não se continha nas atribuições da União qualquer referência às atividades lotéricas. A Constituição de 67, posterior ao Decreto-Lei 204, também manteve a lógica, prevendo no seu artigo 3º, parágrafo 1º, que cabem aos Estados todos os poderes não conferidos por esta Constituição à União ou aos municípios. Diante desse arco argumento normativo constitucional, é que o parecer do ex-ministro Oswaldo Trigueiro, de 85, resolveu a questão afirmando: a Constituição não impede o funcionamento da loteria estadual. Primeiro, porque não atribui esse serviço à União com exclusividade. Segundo, porque não proíbe de forma expressa ou simplesmente implícita a existência das loterias estaduais. Se a União pudesse, por lei ordinária, tornar exclusivo um serviço público que a Constituição não proíbe aos Estados, a autonomia destes estaria reduzida à letra morta. A legislação comum poderia aumentar desmedidamente a área de competência federal, estabelecendo a exclusividade da maioria dos serviços públicos concorrentes ou de exclusividade estadual. Texto citado, publicado na Revista de Direito Público 76, páginas 38 e 39, Loteria Estadual, parecer de Oswaldo Trigueiro. Outro não foi senão a fórmula adotada pela Constituição Federal de 88, outra não foi senão a fórmula adotada pela Constituição Federal de 88, ao dispor no seu artigo 25, parágrafo 1º, que são reservados aos Estados
a competência que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Sob o palio da manutenção tradicional dessa pedra de toque do constitucionalismo republicano brasileiro, não vejo como uma lei federal, presidente, possa restringir a competência material de exploração de serviço público a determinado ente, sob pena de violação dos pilares do nosso federalismo. Essa mesma conclusão, ressalte-se, foi alinhavada pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, em parecer sobre a matéria ao dispor. Não estando o serviço público de loterias previsto dentre as atividades econômicas, Constituição Federal, artigo 177, e serviços públicos, artigo 21, 10, 11 e 12, reservados expressamente à União pela Constituição da República, não há que se cogitar de monopólio federal sobre ele. Note-se que é despicienda, dizia Sua Excelência, qualquer consideração sobre os motivos que possam ter justificado a edição do Decreto-Lei 204 de 67, como se fazia necessária à luz da ordem constitucional pretérita, de vez que, presentemente, a legislação infraconstitucional simplesmente não está autorizada a criar monopólios de atividades econômicas ou de serviços públicos. Luiz Roberto Barroso, Loteria, Competência Estadual, Bingo, Revista de Direito Administrativo, volume 220. Assim, parece-me indene de dúvidas que não pode uma legislação federal impor a qualquer ente federativo restrição à exploração de serviço público para além daquelas já previstas no texto constitucional. A obviedade, presidente, desse entendimento, no entanto, titubeia com o caráter longínquo do debate sobre a constitucionalidade das lotéricas estaduais. Sendo tão simples a impossibilidade de lei impor reserva à exploração de serviço público, porque, afinal, o repositório do Supremo Tribunal Federal é permeado por decisões em sentido contrário. Aqui fixo, talvez, a principal contribuição do presente voto. Devemos reconhecer que a jurisprudência do Supremo tem se limitado, nos últimos anos, a discutir a competência legislativa para regulamentar as atividades de loteria. O presente caso, todavia, exige-nos uma disjuntiva. Não estamos aqui discutindo se a competência para legislar sobre sistemas lotéricos é da União ou dos Estados. Estamos a discutir a competência administrativa, material, de execução de um serviço público. Esse distinguishing, a meu ver, é a janela hermenêutica que nos permite revisitar o tema. Nesse quadrante, a meu ver, não se pode inferir do texto constitucional a possibilidade de a União, por meio de legislação infraconstitucional, excluir outros entes federativos da exploração de atividade econômica, serviço público autorizada pela própria Constituição. Isso se dá não só porque tal realidade cria um desequilíbrio em seu próprio benefício, não autorizado pelo artigo 19.3 da Constituição Federal, mas também em razão de a Constituição não lhe ter atribuído essa autoridade. Primeiro porque, como já dito, a Constituição não atribui à União essa exclusividade. E segundo porque não proibiu, expressa ou implicitamente, o funcionamento de loterias estaduais. Esse cenário atrai a competência residual dos Estados, materializada, como já foi falado, no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição de 88. Tal dispositivo reserva aos Estados os poderes residuais a eles não vedados pela própria Constituição, preservando em sua teleologia a essência da forma federativa do Estado que se traduz na descentralização do gerenciamento das atividades essencialmente públicas. Revela a convivência harmoniosa que se espera na relação entre o poder central e os poderes estaduais, aos quais é conferida a competência para criar e administrar seus serviços públicos, conforme sua própria decisão política, com exceção daqueles que lhes são constitucionalmente vedados ou que são conferidos explícita ou implicitamente aos municípios. Assim configura-se, a meu ver, verdadeiro abuso da competência de legislar quando a União vale-se do artigo 22, inciso 20, para excluir todos os demais entes federados da arrecadação que deles provém ou para restringi-la de forma irrazoável e anti-isonômica, impedindo o acesso
a recursos cuja destinação é, pelo texto constitucional, direcionada à manutenção da Seguridade Social nos termos do artigo 195.3 da Constituição de 88 e, ao menos em nível federal, também aplicados no financiamento de programas na área social e comunitária. Nesse diapasão, o Decreto-Lei 204, de 67, que deveria disciplinar o poder dos estados de explorarem as modalidades de sorteio admitidas, ao vetar-lhes tais atividades, a meu ver, viola a autonomia desses entes por restringir, mediante norma infraconstitucional, a esfera de competência material estadual residual sem amparo constitucional. Frise-se que, onde houver competência estadual, seja para a prestação de serviço público, seja para a exploração de atividade econômica, não se admite a União esvaziar essa competência ao tornar criminosa a atividade legitimada pela própria Constituição. A situação antisonômica se torna ainda mais patente quando compulsada a norma que a sustenta, ou seja, o Decreto-Lei 204 de 67. Verifica-se a possibilidade de exploração do serviço lotérico por alguns estados, ao passo que são de prestação proibida a outros, como já foi acentuado. Nunca é demasiado lembrar que distinções entre os entes federais são toleradas, desde que previstas no texto constitucional, mas nunca em norma infraconstitucional. A título de exemplo, mencione-se a permissão dada pelo texto constitucional à manutenção dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, existentes ao tempo da promulgação da Constituição, ao passo que vedou a criação de novas cortes de contas municipais. Apenas para explorar o argumento, ainda que se considere recepcionado o referido decreto, conferindo-se competência privativa à União para explorar a atividade lotérica, haveria nítido processo de inconstitucionalização diante da mudança fática que afeta a norma. A uma, porque não mais existe a justificativa pela qual a referida norma foi criada, os considerando veiculados no Decreto-Lei 204 de 67, ou não mais subsistem, ou adquiriram nova significação na ordem constitucional vigente. Duas, porque o momento atual evidencia grave crise institucional que afeta as receitas e, consequentemente, o equilíbrio orçamentário dos estados. A implantação ou retomada da exploração desses serviços pelos entes federados subnacionais constituirão, portanto, importante fonte de recursos para a superação de contingências financeiras contemporâneas, além de constituir, em última análise, importante reforço aos recursos de seguridade social, já citado o artigo 195.3. Assim, o silêncio normativo da União apenas a beneficia ao manter a destinação exclusiva desses recursos ao ente federal, o que não é desejável em termos federativos, quando tal situação retira dos estados significativa fonte de receita. Eu passo, então, a analisar a questão da impropriedade da colocação do tema sob a ótica exclusiva da competência legislativa. E digo o seguinte: ainda que a argumentação até aqui trazida não bastasse em si, não considero oportuno esclarecer que o entendimento aqui firmado não se destoa frontalmente da jurisprudência da Corte. O Supremo, em reiteradas decisões, de fato tem declarado a inconstitucionalidade de leis estaduais que tratam sobre loteria ao reafirmar a competência legislativa privativa da União dispor sobre a matéria. Esse entendimento, aliás, já estou placitado na edição da súmula vinculante 2, segundo a qual é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. E cito vários precedentes a propósito desta Corte, advindos de 14 estados federais sobre o tema. Estão todos listados no meu voto. Durante os julgamentos que envolveram a questão, duas teses parecem ter sido adotadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade das legislações estaduais que instituíam as loterias. A primeira tese
firmou-se no sentido de que a competência privativa da União, prevista no artigo 22, inciso 20, da Constituição Federal de 88, para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios, abarcaria a atividade lotérica. A segunda tese de inconstitucionalidade das leis estaduais sobre loterias, que tem sido defendida na jurisprudência, firma-se no argumento de que a matéria invadiria o campo da competência privativa da União para legislar sobre direito penal, artigo 22, inciso 1º. Como pretendo demonstrar, entendo que nenhuma dessas duas teses preclui a competência material dos Estados de explorar os serviços públicos de loteria, mas antes exige um equacionamento da competência legislativa privativa da União para estabelecer as diretrizes nacionais de sua prestação. E eu começo, então, a encaminhar, presidente, para a conclusão do meu... A primeira tese jurisprudencial, a questão da competência privativa da União para legislar sobre consórcios e sorteios. A primeira tese jurisprudencial, como dito, firmou-se no sentido de que a competência privativa da União, prevista no artigo 22, inciso 20, da Constituição Federal para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios, abarcaria a atividade lotérica. Destaco nesse ponto vários precedentes que colhem da expressão sorteio a proibição dos Estados editarem legislações sobre atividades lotéricas. Cito a DIN 2996, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, a DIN 3895, da relatoria do ministro Menezes Direito, a DIN 2950, da relatoria do ministro Marco Aurélio, a DIN 2995, da relatoria do ministro Celso de Mello. Registre-se que há vozes importantes na doutrina que se opõem a esse entendimento. Mais uma vez, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, no que acompanhado por doutrinadores como Ives Gandra da Silva Martins, Pinto Ferreira e Carlos Ari Sandfeld, defendem que quando a Constituição fala em consórcios e sorteios, não estaria abarcando as loterias. Isso porque, na visão dos renomados juristas, a veiculação da competência legislativa sobre consórcio deveria ser interpretada dentro da sistemática do texto constitucional, que reservou também à União a edição de leis sobre o sistema monetário e sobre a matéria financeira. A propósito, destaco a manifestação de Carlos Ari Sandfeld, dizendo: destaque a intenção do dispositivo não foi atribuir à União competência para legislar sobre as loterias, enquanto atividades públicas de obtenção de recursos não tributários para o Estado. Isso em Revista de Direito Público 91. A mim não me parecem coerentes essas interpretações que extirpam da competência legislativa da União a matéria de loterias. Ainda que seja possível inferir do texto constitucional uma relação entre os sistemas de consórcio e a regulação financeira e monetária, creio que a expressão sorteios tem realmente potencial amplo de abarcar o delineamento geral da exploração das atividades lotéricas. No entanto, o simples fato de a Constituição de 88 ter atribuído à União a competência legislativa sobre a matéria, de modo algum preclui a exploração material do serviço pelos Estados. Basta lembrarmos que, desde 32, todas as consolidações normativas sobre loterias foram veiculadas por lei federal e todas elas, sem exceção, expressamente autorizavam a exploração de loterias em âmbito estadual. Nessa matéria, não podemos cair na armadilha de confundir a competência legislativa sobre determinado assunto com a competência material de exploração do serviço a ele correlato. Lograr em tal impropriedade técnica seria tomar a nuvem por Juno com todas as vendas. Isso porque o artigo 2220 da Constituição confere competência privativa da União apenas para legislar sobre a matéria. Sendo a competência prevista apenas formal, a esse dispositivo não se pode conferir interpretação estendida para também gerar uma competência material exclusiva do ente federativo, o que não consta do rol taxativo previsto no artigo 21 da Constituição.
Assim ressoou julgamento conjunto. ADPF 492, ADPF 493 do ministro César Peluso no desfecho de seu, a meu ver, certeiro voto no julgamento da ADIM 2487. Admito que, no caso da loteria, se trata de serviço público e que o exercício da atividade não constitua monopólio, mas a regulamentação desse exercício é, sem dúvida, monopólio da União. Isto é, desde que as atividades de sorteio e consórcio sejam regulamentadas, as entidades federativas podem exercê-las sob o governo da norma proveniente da União. A DIN 2847, relator Carlos Veloso, julgado em 5/8/2004. Esse mesmo entendimento foi reafirmado pela ministra Carmen Lúcia no julgamento da reclamação 13.411, agravo regimental, de 28/4/2014, em que se alegava violação ao conteúdo da súmula vinculante 2, por decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a respeito da exploração de bingos, oportunidade em que destacou a eminente relatora. Ao contrário do que pretendido, o Supremo não permitiu e nem liberou a exploração da atividade de bingos. Este Supremo declarou inconstitucional lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, até mesmo bingos e loterias. Portanto, não prospera a pretensão da agravante que, a pretexto de alegar contrariedade à súmula vinculante número 2 do Supremo, pretende a liberação da exploração de atividade de bingo por meio desta reclamação. Portanto, o comando constitucional do artigo 2220 afasta a competência legislativa dos Estados-membros do Distrito Federal, mas não a competência material executiva de tal serviço público, a meu ver. Salienta-se, a propósito, que no estudo das competências legislativas federativas sobre serviços públicos, é possível tomarmos diversos exemplos de competências legislativas federais que interferem diretamente na prestação de serviços públicos municipais ou estaduais. Como ressaltado com notável clareza pelo professor Alexandre Santos de Aragão, a disciplina constitucional não autoriza o entendimento de que não possa haver normas jurídicas editadas por um ente da federação com reflexo na prestação de serviço da competência de outra esfera federativa. Isso está em Direitos dos Serviços Públicos, página 251. Nesse sentido, o ilustre autor colaciona alguns exemplos. O legislador municipal pode, por exemplo, diz o professor, no exercício de sua competência urbanística, estabelecer que em determinadas zonas das cidades os fios das instalações dos serviços públicos em geral deverão ser subterrâneos e a União, ao exercer competência privativa para legislar sobre trânsito, pode acabar restringindo as modalidades de serviço público de transporte dos estados e dos municípios. Acrescento a esses exemplos a situação dos serviços de água e esgoto. Embora a exploração do serviço público de saneamento básico tenha sua titularidade atribuída aos municípios ou às regiões metropolitanas, nada disso afasta a competência privativa da União para legislar sobre águas, conforme previsto no artigo 22, inciso 4 da Constituição. É justamente com arrimo nessa competência legislativa que a União editou, em 2007, a Lei 11.445, de 5 de janeiro, recentemente alterada pela Lei 14.026, de 15 de junho de 2020, que institui o marco legal do saneamento. Veja-se aqui, a União edita diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, malgrado repise o serviço público seja de competência municipal. No caso das loterias, a bem da verdade, já existe uma legislação federal que disciplina a prestação desses serviços no âmbito dos estados. É que, como já referido diversas vezes neste voto, a tradição legislativa sempre caminhou no sentido de a consolidação normativa federal dispor sobre os aspectos nacionais da atividade, inclusive dos estados. Nesse ponto, o Decreto-Lei 204 criou verdadeira ilha normativa
na medida em que, se por um lado estabeleceu um monopólio fictício da União, por outro não revogou o decreto 6254, que dispunha sobre o funcionamento das loterias federais STF julga e ações estaduais. que tratam do monopólio da União Daí sobre porque a jogos de norma loterias. impugnada nesta ADIM Em pauta, não só julgamento manteve conjunto, as ADPF lotéricas estaduais já existentes, como também previu que essas loterias estaduais continuariam regidas pela legislação anterior. Confira-se o teor do artigo 33 do Decreto-Lei 204 de 67, artigo 33. No que não colidir com os termos do presente Decreto-Lei, as loterias estaduais continuarão regidas pelo Decreto-Lei 6259, de 10 de fevereiro de 44. Assim, a declaração de não recepção do artigo 1º do Decreto-Lei 204 pela Constituição de 88 não gera consequências maiores, além de simples extensão do regime jurídico das loterias estaduais aos estados que tiveram a possibilidade de exploração deste serviço público fulminada pela proibição legislativa ora impugnada. Dessa forma, presidente, em resumo, a mim me parece acertado inferir que as legislações estaduais ou municipais que instituam loterias em seus territórios não somente vinculam competência material que lhes foi franqueada pela Constituição. As normas estaduais, sejam leis ou decretos, apenas ofenderiam a Constituição Federal caso instituíssem disciplina ou modalidade de loteria não prevista pela própria União para si mesma. Já vista que, nesta hipótese, a legislação estadual afastar-se-ia de seu caráter materializador do serviço público que o Estado ou município do Distrito Federal é titular. Isto sim, incompatível com o artigo 2220 da Constituição. Meu ver, portanto, presidente, é lícito concluir que a competência da União para legislar exclusivamente sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive loterias, não obsta a competência material para a exploração dessas atividades pelos entes federativos. Por fim, nesse ponto, é preciso ressaltar: não proponho qualquer superação da súmula vinculante 2. Trata-se tão somente de precisar o alcance de seus termos, conforme os seus precedentes de suporte. O enunciado da súmula e os precedentes que a fundamentaram expressamente elucidaram que a disposição legal ou normativa vedada aos Estados e ao Distrito Federal é a que inova e, portanto, legisla sobre o tema de consórcios e sorteio, inclusive bingos e loterias. Em definitiva, a súmula vinculante 2, tal qual o artigo 2220 da Constituição, não trata da competência material dos Estados de instituir loterias dentro das balizas federais, ainda que tal materialização tenha expressão através de decretos ou leis estaduais, distritais ou até mesmo municipais. Passo para a parte final do voto dizendo o seguinte, presidente: competência legislativa da União para legislar sobre direito penal. A segunda tese de inconstitucionalidade das leis estaduais sobre loterias, que tem sido defendida na jurisprudência, firma-se no argumento de que a matéria invadiria o campo da competência privativa da União para legislar sobre direito penal. Artigo 22, inciso 1º. Isso porque, na visão dessa corrente, somente a União poderia derrogar a lei para autorizar a atividade lotérica. Cito vários precedentes nesse sentido. Da DIN 2847, relator ministro Carlos Veloso, a DIN 2847, faço transcrições. Essa tese é construída a partir da interpretação histórica da Lei de Contravenções, cujo artigo 51 estabelece como contravenção promover ou fazer extrair loteria sem autorização legal, culminando a sanção de prisão simples de 6 meses a 2 anos e multa de 5 a 10 contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis existentes no local. Em obra clássica, José Duarte já expunha com seu peculiar didatismo que a proibição dos jogos de azar assenta-se em tradição dos povos cultos herdados do direito romano, que dividia os jogos de entretenimento daqueles jogos inteiramente submetidos às alternativas de sorte, em quibos só predominados, que são objeto clássico da proibição. José Duarte, Comentários à Lei de Contravenções Penais, página 489. Com a devida vênia aos entendimentos contrários, penso, porém, que não se pode extrair da Lei de Contravenções Penais
uma interpretação que torne toda e qualquer norma sobre loterias uma legislação penal. É que tal raciocínio, a meu ver, equivaleria a interpretar de forma ampla a competência privativa da União para legislar sobre o direito penal, tão somente porque a exploração de loteria foi considerada contravenção. Em outras palavras, estaríamos a interpretar a Constituição conforme a lei. Além disso, é importante esclarecer que, a rigor, a proibição penal contida na Lei de Contravenções não incide e jamais incidiu sobre a exploração em si da atividade lotérica. Ocorre que o âmbito preciso da proibição, veja-se, residiu e reside até hoje na referida exploração de loteria sem autorização legal. Como muito bem observado por Geraldo Ataliba em parecer clássico sobre a matéria, a legislação erige a exploração do jogo em ilícito, salvo sua fiscalização e controle, para proteger os incautos, os ingênuos, os simples, os fracos, contra a ganância e a má-fé possível dos exploradores. Com isso, assegura-se o monopólio de sua exploração pelo poder público. Geraldo Ataliba, a possibilidade jurídica da exploração de loterias pelos Estados Federados, revista de Direito Público 78/95, página 83. Todavia, uma vez existente lei que comete a loteria à exploração estatal, não há como se perpetuar a interpretação normativa que teria como sujeito ativo da infração o próprio ente público. Nas palavras, mais uma vez, de Geraldo, a qualificação de uma atividade como serviço público já exclui a concomitante qualificação do ilícito. Em outras palavras, não se pode considerar que o exercício de atividade pública seja considerado uma contravenção penal. Tal entendimento significaria dizer que um serviço público constitui crime, o que não parece compatível com uma interpretação constitucional da matéria com as vênias de estilo. Eu agora passo à parte final, realmente, do meu voto, presidente, dizendo o seguinte: da conformação da legislação estadual questionada na ADIM 4986 com a Constituição Federal. Relembro a premissa anteriormente enunciada no sentido de que as legislações estaduais instituidoras de loterias, seja via lei estadual ou por meio de decreto, constituem simples exercício de sua competência material de instituição do serviço público, titularizado pelo Estado-membro. Sob esse olhar, há de ser perquirida a constitucionalidade das normas do Estado de Mato Grosso. Como relatado, a ADIM 4986 foi proposta pelo Procurador-Geral contra os artigos 1º a 10 da Lei 8651, de 2007, bem contra os decretos 273 de 2011. Confrontando a disciplina estadual com a disciplina aplicada pela União às suas próprias loterias, artigo 14 seguintes, Lei 13.756 e Lei 13.345, e ainda com o Decreto-Lei 6259, constato não haver disciplinamento estadual que supere o que previsto em âmbito nacional. A esse propósito, exemplificativamente, o artigo 3º da Lei 8651 de 2007 de Mato Grosso é expresso em vincular suas próprias modalidades àquelas loterias federais. São modalidades de loterias federais em vigor que poderão ser exploradas pela LEMAT no território do Estado de Mato Grosso. E aí se coloca loteria de números, loteria instantânea, loteria estadual convencional. Constato, assim, que as normas estaduais impugnadas na ADIM 4986 veiculam meras disposições adaptativas da prestação do serviço público de loterias ao respectivo Estado, não desbordando, portanto, da disciplina legislativa da União prevista para si mesma. Nesse sentido, não reconheço em tais normas estaduais qualquer mácula de inconstitucionalidade. Eu vou, então, para as conclusões, dizendo o seguinte, presidente. À guisa de conclusão, retomo brevemente as principais premissas e conclusões deste voto, a fim de esclarecer a ratio dissidente. A exploração de loterias ostenta a natureza de serviço público, artigo 175 da Constituição, dada a existência de previsão legal expressa. Quem vota é o ministro relator. Os artigos 1º e Gilmar 32 Mendes. do Decreto-Lei 204, de 67, ao estabelecerem a exclusividade da União sobre a prestação do serviço de loteria, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88, pois colidem frontalmente com o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, ao esvaziarem a competência constitucional subsidiária dos Estados-membros para a prestação de serviços públicos que não foram
expressamente reservadas pelo texto constitucional à exploração pela União. A competência privativa 3. A competência privativa da União para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios não preclui a competência material dos Estados para explorar as atividades lotéricas, nem a competência regulamentar dessa exploração. Por esse motivo, a súmula vinculante 2 não trata da competência material dos Estados de instituir loteria dentro das balizas federais, ainda que tal materialização tenha expressão através de decretos ou leis estaduais, distritais ou municipais. 4. Por outro lado, as legislações estaduais instituidoras de loterias, seja via lei estadual ou por meio de decreto, devem simplesmente viabilizar o exercício de sua competência material de instituição de serviço público titularizado pelo Estado-membro, de modo que somente a União pode definir as modalidades de atividades lotéricas passíveis de exploração pelos Estados. Por isso, presidente, com assento em todas essas premissas e conclusões, julgo procedentes as ADPFs 492 e 493 para declarar não recepcionados pela Constituição de 88 os artigos 1º e 32, caput e parágrafo 1º do Decreto-Lei 204 de 67. Relativamente à ADIM 4986, como já destaquei, julgo improcedentes os pedidos. É conforme. Obrigado, ministro Gilmar Mendes. Vossa Excelência julga procedente as ADPFs e improcedente a ADI nos termos do voto de Sua Excelência. Passo agora a palavra a Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, para o voto. Boa tarde, presidente. Eu cumprimento aqui o ministro Carmen, a ministra Rosa, todos os ministros, em especial o eminente ministro relator, o ministro Gilmar Mendes. Também quero cumprimentar os advogados que fizeram sustentações orais. Cumprimento o doutor Emerson, o doutor Mário Eduardo, nosso advogado-geral da União, o professor José Levi. Presidente, pretendo ser extremamente sintético. Aqui, em relação ao cabimento, a questão do cabimento, o princípio da subsidiariedade, acompanho integralmente o eminente ministro relator, o ministro Gilmar Mendes. Da mesma forma, presidente, entendo, e assim que coloco a discussão do assunto, entendo que o que estamos discutindo é a divisão de competências legislativas e administrativas entre os entes federativos. Estamos discutindo, e já, eu diria, há alguns anos, nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, o Supremo Tribunal Federal vem dando uma nova roupagem, vem estendendo uma nova visão nessa divisão de competências, para que haja cada vez mais, eu diria, uma igualdade federativa. Nós temos extremamente, isso é histórico, extremo centralismo por parte da União. E estamos analisando casos a casos, a questão do consumidor, cada vez mais uma possibilidade de concorrência em relação aos Estados-membros, a própria questão de segurança pública. Recentemente acompanhei o eminente ministro Edson Fachin numa ADI relacionada a consumidores e segurança pública, a questão de aparelhos de segurança em bancos, sempre sob uma análise federativa dos dispositivos constitucionais. E aqui, na presente questão, o que se discute, e o voto do eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes, foi extremamente detalhado, e eu diria feliz em fazer essa separação. O que se discute é se a possibilidade ou não de exploração de loterias pelos Estados, da União sobre jogos de loterias, pelos entes federativos, se essa possibilidade estaria ou não abrangida pela competência legislativa da União, que é privativa para
normatizar o assunto. Quem vota por videoconferência é o ministro Artigo Alexandre 22, de Moraes. inciso 10. Então, o que se coloca, a meu ver, é a questão do fundo é exatamente isso. Branca. Ninguém discute, pelo menos até o momento, ninguém discute que a competência legislativa para disciplinar o sistema de loterias, no artigo 22, inciso 20, fala em consórcios e sorteios, mas como já detalhado pelo ministro relator, nos termos da súmula vinculante número 2, o Supremo incluiu loterias, não se discute, então, nessas ações, nessa assentada, não se discute que a competência legislativa para normatizar, disciplinar, regulamentar loterias é privativa da União. O que se discute é se dentro dessa competência legislativa estaria também implicitamente previsto que só a União pode exercer uma competência administrativa de exploração. Então, essa distinção, me parece, essa distinção feita pelo eminente relator, me parece extremamente feliz, para possibilitar uma discussão mais aprofundada. Eu concordo com o eminente ministro relator que há necessidade dessa distinção entre a competência legislativa do ente federativo União, que é privativa, e uma eventual competência administrativa para exploração. Cito aqui como exemplo, a título só de comparação, o artigo 22, inciso 2º, também prevê como competência privativa da União legislar sobre desapropriação. Mas ninguém discute que municípios e estados também podem desapropriar. Uma coisa é competência legislativa, outra coisa é competência administrativa. Agora, obviamente, a União e estados devem desapropriar nos termos da legislação federal. Da mesma forma, aqui, me parece que não há competência administrativa privativa da União para a exploração das loterias. Há para legislar, não há para explorar. Nem tampouco vislumbro qualquer proibição ou restrição constitucional aos Estados-membros para a realização dessa exploração. O que a Constituição estabelece, de forma absolutamente clara, a meu ver? A Constituição estabelece que é plenamente lícito um sistema de loterias. Então, aí não há dúvida, o artigo 22, inciso 20, com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 2, prevê, estabelece que sistema de consórcio, sorteios e loterias é lícito. Não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade nessa exploração. Tanto que a Constituição prevê no artigo 22, União, você legisle, não está proibido esse tipo de sistema de loterias no Brasil. Mas você deve legislar. Então, isso a Constituição estabelece. Prevê que a competência é privativa da União. Mas nada mais do que isso. Não prevê, a meu ver, com todo respeito às posições de contrário, não prevê, em momento algum, exclusividade na exploração pela União. Não prevê, o que me parece mais grave ainda, a possibilidade de alguns estados manterem essas loterias em virtude de ordenamentos jurídicos passados, enquanto outros estão absolutamente proibidos. A Constituição, ela diz, é possível um sistema de consórcios, sorteios, loterias, e quem deve normatizar, quem deve regulamentar é a União. Não diz mais nada. A existência desse sistema de consórcios, sorteios e loterias é lícita e deve ser regulamentada pela União. Indague. Seria possível a União, ao exercer sua competência legislativa privativa para a matéria, seria possível que a União destinasse a exploração somente para si? Ou ainda, seria possível que a União estabelecesse só eu posso e alguns estados que já tinham antes essa possibilidade
essa preferência legislativa, eventualmente criada pela União, com base em sua competência privativa legislativa, essa preferência administrativa de exploração criada pela União, seria constitucional? E aqui me parece que a resposta é negativa. Entendo que, por não existir expressa vedação aos estados, aos municípios, a União não poderia, nos termos do artigo 19, inciso 3º da Constituição, que consagra uma das importantes, as denominadas importantes vedações federativas, a União não poderia, ao exercer a sua competência legislativa privativa, não poderia criar distinções ou preferências entre União e Estados, entre União, Estados e municípios, ou entre Estados diversos. Esse é o texto expresso, esse é o texto que o artigo 19, inciso 3º, estabelece, é vedado a União, Estados e municípios, inciso 3º, criar distinções ou preferências entre os entes federativos. O poder de regulamentar via legislação federal o sistema de loterias é privativo da União. Só que o exercício desse poder de regulamentar legislativamente deve ser observado com absoluto respeito às regras do federalismo, que não estabelecem competência administrativa exclusiva da União para essa exploração, e com absoluto respeito às vedações federativas, que não permitem, não só a União, não permitem que qualquer dos entes federais, no exercício de suas competências, possam estabelecer preferências ou distinções entre os entes federativos. O que a União está fazendo é exatamente isso. Eu, União, no exercício da minha competência legislativa, em pauta, que é exatamente ADPF 492, regulamentar ADPF sistema 493, de loterias, e ADI eu guardo só para mim isso. Poderia, no caso de desapropriação, que é um dos incisos também do artigo 22, olha, já que eu legislo sobre desapropriação, só eu posso desapropriar. A União, no exercício da sua competência legislativa privativa, a meu ver, está avançando no exercício de uma competência administrativa comum aos entes federativos de exploração desse serviço público. Aqui concordo também, eminentíssimo relator, a natureza jurídica dessa exploração. Nós podemos gostar ou não de loterias, mas a Constituição, o próprio Supremo, ao analisar a súmula vinculante 2, autorizou que haja um sistema de loterias. Sistema esse de loterias que deve ser regulamentado pela União. Regulamentado, mas não explorado de forma única e exclusiva. Em outras palavras, aqui, senhor presidente, como prometi ser sintético, quem tem o poder, verdadeiro poder de regulamentar, de estabelecer todo o sistema de loterias é a União, competência privativa. Ao estabelecer isso, quem pode explorar, não só a União, os estados e municípios, desde que observem estritamente a normatização federal. É isso que faz sentido ao interpretarmos de forma diversa como deve ser realizado, a meu ver, competências legislativas de um lado, competências administrativas do outro lado. Não poderíamos cercear ou permitir, porque isso seria extremamente perigoso, que no exercício das suas competências privativas, no exercício das suas competências legislativas privativas, a União pudesse começar a cercear as competências administrativas dos outros entes federativos. Não, a União legisla. Quem respeitar a legislação federal pode exercer, desde que não haja, como no caso não há expressa vedação constitucional, pode exercer a sua competência administrativa, desde que, repito, observe estritamente o que disciplina a legislação federal. Então, presidente, com essas considerações, aqui
e pautando também nas considerações que foram feitas pelo eminente ministro relator, principalmente nessa separação entre competência privativa para legislar e competência material, competência administrativa para exploração das atividades lotéricas. Acompanho integralmente o eminente ministro relator, julgando procedente as ADPFs 492 e 493, no sentido de declarar não recepcionados pela Constituição Federal de 88 os artigos 1º e 32 caput, parágrafo 1º do Decreto-Lei 204 de 67, e julgo improcedente a ADI 4986. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes. Passo agora a palavra para o voto para Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Senhor presidente, eminente ministro Luiz Fux, saúdo Vossa Excelência, as eminentes ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, todos os eminentes pares, o senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros, e os ilustres advogados que acompanham esta sessão. Principio, senhor presidente, saudando o eminente ministro relator, o ministro Gilmar Mendes, bem como o eminente ministro Alexandre Moraes, que tem de proferir seu voto acompanhando o relator. Eu tenho um voto alongado que não irei expor, senhor presidente, eis que verifico que Sua Excelência, o eminente ministro, o relator, me permite fazer uma síntese, pois Sua Excelência concluiu em não reconhecer nas normas estaduais mácula de inconstitucionalidade. Ao fundo, e por estante isso, com portas de vidro. julgou procedente Em primeiro plano, à direita, mesa com pequena quantidade de livros. Declarando não recepcionados aqueles dispositivos do Decreto-Lei de 67 e julgou improcedente os pedidos na ADI, Ação Direta e Consolidada 4986. Eu irei juntar a declaração de voto e estou assentando, senhor presidente, sair da plena cognoscibilidade das ações, nomeadamente das arguições de descumprimento de preceito fundamental, e no mérito também eu entendo assistir razão às requerentes de ambas as arguições, por compreender que a validade do Decreto-Lei 204 de 1967 não resiste à filtragem constitucional que é esculpida na Constituição de 1988 e a reorientação democrática e principiológica do federalismo brasileiro após 1988. Aliás, esse tribunal sempre teve, está tendo e continuará a ter um encontro permanentemente marcado com normas precedentes à Constituição de 88 e a respectiva filtragem constitucional. Não apenas nesta área que estamos a examinar hoje, mas em outras áreas, como na ambiência da educação, das universidades federais e assim por diante. No que concerne a ação direta de inconstitucionalidade 4986, também entendo que, com a devida vênia das compreensões em sentido diverso, que os pedidos formulados pela Procuradoria-Geral da República são improcedentes, porquanto as normas estaduais impugnadas não possuem o caráter originário e inovador que caracterizaria a usurpação de competência. A questão central está em reconhecer a plena rigidez da súmula vinculante número 2, que tratou da atribuição da competência legislativa, e destacar, distinguir daí a competência material dos estados de instituir loterias dentro das balizas da legislação federal. O tema remete ao federalismo. Na declaração de voto me reporto à reflexão alongada que fiz em voto na DPF 109 sobre a matéria, sobre o sentido de coordenação que está esse agir coletivo do federalismo cooperativo, e por isso também eu concluo por não enxergar antinomia entre a súmula vinculante 2
e a compreensão desse espaço sobre o regime administrativo da exploração da atividade econômica por parte dos Estados-membros. Como foi dito pelo eminente ministro relator, também eu entendo aqui, não há superação de jurisprudência, não há o que se denomina de overruling do enunciado da súmula vinculante número 2, o que há apenas é uma distinção. STF julga ações que tratam do monopólio da União sobre jogos de loterias. Foi cirurgicamente adequada, em meu modo de ver, para distinguir Quem vota por videoconferência é o ministro Edson Fachin. As duas naturezas de atribuições ou de competência e respondendo afirmativamente à possibilidade dos Estados-membros de explorarem as atividades atinentes às loterias. Eis que essa atividade, em nenhum lugar da Constituição, tem ela inscrita como monopólio da União. O que há é competência privativa da União para legislar, mas não há monopólio da União nesta matéria e, portanto, colhe o magistério de muitos autores. O ministro Gilmar Mendes citou uma biblioteca respeitável de autores na matéria. Eu me permito, de algum modo, também reiterar e acrescer o nome sempre lembrado da professora Ana Cândida Cunha Ferraz, que examinou esse tema quando tratou, já em 1989, da matéria das competências, à luz da nova Constituição do Estado de São Paulo, cito no voto, e reitero também que essa técnica de distribuição de competências não é desconhecida, ou seja, separar a competência legislativa da competência administrativa. Isto não se desconhece no desenho normativo, como está, entre outras obras, também nos estudos da professora Fernanda Dias Menezes de Almeida. E, portanto, senhor presidente, juntarei declaração de voto e também eu estou acompanhando integralmente o eminente ministro relator e é como voto. Muito obrigado, ministro Edson Fachin, pelo seu poder de síntese, acompanhando o relator na procedência das ADPFs, na improcedência Ministro Luiz Fux, presidente da ADI. E agora passo a palavra à sua excelência, a ministra Rosa Weber, para o voto. Para o ministro Luiz Fux, eminente presidente da Casa, ministra Carmen Lúcia, Egregiado Tribunal, doutor Humberto Jacques, vice-procurador-geral da República, doutor José Levi, advogado-geral da União, senhores advogados, senhores servidores. Eu, senhor presidente, observando aquela metodologia vice-presidente do STF, digamos assim, aplicada, primeira vez, vota por videoconferência. Há bastante tempo, por Vossa Excelência, uma quantidade grande de livros, as teses em primeiro colocadas plano a bandeira do Brasil e a bandeira do Estado do Rio Grande do Sul. Integralmente de acordo com elas, vou me limitar a cumprimentar o eminente relator pelo voto, a meu juízo, lapidar proferido, fazendo um distinguish perfeito entre a competência legislativa em matéria de loterias, privativa da União, sem dúvida alguma, artigo 22, 20 da Constituição Federal, e a competência material ou administrativa, que diz com a exploração de um serviço público, no caso, um serviço público de loterias, para acompanhar na íntegra Sua Excelência, reportando-me ainda a síntese efetuada pelo ministro Alexandre de Moraes e agora ao ministro Edson Fachin. Julgo também eu, senhor STF julga ações que tratam do monopólio da União sobre jogos de loterias. As ADPFs, para entender não recepcionados pela Constituição Federal de 1988, os artigos 1º e 32 caput e parágrafo 1º do Decreto-Lei 204 de 1967 e improcedente a ADI 4986, pedindo vênia a eventuais compreensões contrárias. É o voto, presidente. Agradeço à ministra Rosa Weber, o seu poder de síntese também, julgando procedente as ADPF e procedente a ADI, nós temos o voto do relator, assim como fez
ou como fizeram o ministro Alexandre Moraes, Edson Fachin, agora a ministra Rosa Weber, e concedo a palavra a Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, para o voto. Boa tarde, presidente, senhoras e senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, todos que nos acompanham. Eu acompanho o relator, é o voto. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli, pela sua brevidade e precisão. Agradeço e passo a palavra agora a Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, para o voto. Senhor presidente, senhores ministros, senhor ministro relator, a quem cumprimento de uma forma especial, senhor vice-procurador-geral da República, senhores advogados, voltamos ao assunto do federalismo que é tão caro ao constitucionalismo brasileiro e tão necessário ao país, neste caso específico, presidente. A repartição de competências foi considerada pelo ministro Campos Salles, quando ministro da Justiça do governo provisório, no início da República, como o coração da federação. E estamos, mais uma vez, nesses últimos meses, cuidando deste que é um assunto tão importante para que a gente não deixe fragilizar a Federação Brasileira. O ministro Gilmar Mendes, relator, acho que acentuou todos os dados que trouxe no meu voto de que farei juntada. Algumas observações brevíssimas, presidente, uma vez que também concluo exatamente como foi concluído pelo eminente ministro relator em seu voto, é que, em primeiro lugar, é bom chamar a atenção que este decreto-lei 204 é de 67, um momento em que a Federação Brasileira era o que o Paulo Bonavides chamava de Federação de Opereta e que o Raul Machado Horta chamava de federalismo formal, porque não havia prática do federalismo. Em segundo lugar, estamos falando de loteria e deixo de tecer qualquer consideração sobre gosto ou desgosto de quem quer que seja sobre este tema, que não é o caso, estamos em sede jurídica, mas principalmente de chamar a atenção para a circunstância de que qualquer que fosse o tema de qualquer norma infraconstitucional ou de documento legal que contribuísse, levasse ou fragilizasse a igualdade entre os estados da federação, não poderia ser considerado recepcionado pela Constituição de 1988, porque é expressamente proibido numa federação fazer distinção entre os estados, como foi aqui anotado com muito realce pelo ministro relator. Ou seja, independente de ser este tipo de atividade, a circunstância de que se entregar uma atividade a alguns estados e impedir, proibir que outros o tenham, evidentemente cria uma desonomia entre os estados e, por isso, significa exatamente o antifederalismo. E só por isso já seria inconstitucional, no caso não recepcionado o Decreto-Lei 204. O ministro relator e todos os que votaram até agora fizeram a distinção entre competência legislativa e competência administrativa. Nenhuma dúvida que o inciso 20 do artigo 22 estabelece a competência privativa da União para legislar, simplesmente, e competência administrativa, claro que está no espaço de autonomia de cada qual dos entes federados. E, portanto, quando se fala em serviço público de utilidade pública, como é o serviço de loteria para uma parte da doutrina e para a jurisprudência, estamos em sede de competências administrativas que há de ser assegurada, claro que cumprida nos termos da lei, lembrando sempre que aquela competência legislativa da União é para estabelecer normas gerais e, por isso mesmo, o que nós vamos ter, basicamente, é o que se estabelece pela União para que seja cumprido por todos os entes e pessoas. E, finalmente, sem entrar na questão da natureza do serviço, esta atividade é uma atividade administrativa que a Constituição não proibiu e, por isso mesmo, claro, não poderia ter sido cerceada pela União, como aqui já foi enfatizado, razão pela qual a minha conclusão é no sentido da procedência das arguições de descumprimento de preceito fundamental e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, na mesma orientação, portanto, do voto do ministro relator, a quem mais uma vez cumprimento. Este é o voto, presidente. Agradeço à ministra Carmen Lúcia pelo poder de síntese e de profundidade e passo a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski para o voto. Pois não, cumprimento a todos os presentes e digo desde logo que acompanho o eminente relator in toto. Sua Excelência, a meu ver, lembrou muito bem
algo que se chama, no federalismo, de competência residual dos estados. Esta é uma instituição que vem desde as primeiras cogitações do federalismo, que foram feitas, levadas a efeito pelos constituintes dos Estados Unidos da América em 1786. As 13 ex-colônias que se tornaram independentes da metrópole britânica em 1776 se uniram primeiramente numa confederação, num segundo momento numa federação, adotando uma constituição única e outorgaram ao governo central algumas competências enumeradas taxativamente e mantiveram em suas mãos as chamadas competências residuais ou a competência residual. E essa competência residual, esse instituto, vem se repetindo em nossas constituições e na presente Carta Magna de 1988, ela encontra abrigo justamente no parágrafo 1º do artigo 25, que estabelece que todas as competências que não sejam vedadas aos estados, ou que não sejam outorgadas, não tenham sido outorgadas à União, podem ser perfeitamente exercidas. E não há em nenhum trecho da nossa lei maior uma proibição a que os estados explorem as loterias. O ministro Gilmar Mendes elaborou muito bem sobre esta temática. O ministro Alexandre de Moraes nos brindou agora de forma sintética com essa distinção que já foi feita pelo relator, mas que Sua Excelência novamente fez, entre a competência legislativa, que é da União, e a competência administrativa ou material de explorar as loterias, que é, sem dúvida nenhuma, dos estados. E parece-me que esta matéria, então, ficou absolutamente pacificada. E a solução a que o Supremo parece chegar é a que mais prestigia a possibilidade dos estados auferirem recursos nesse momento em que os respectivos erários estão depauperados, especialmente pelo exagero da implementação de contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico que não entram nos fundos de repartição tributária, nos fundos fiscais beneficiando os estados. Portanto, os estados hoje, nessa situação complicada que se encontra do ponto de vista orçamentário, parece-me que tem, na exploração das competências, uma fonte de recursos que pode e deve, a meu ver, ser explorada. Portanto, senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator nas suas conclusões. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski também seu poder de síntese e precisão e passo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, para o seu voto. Plágio não há. O que há é coincidência interpretativa considerada a Constituição Federal e a legislação envolvida na espécie. Vota o ministro Marco Aurélio. Por que procedo a essa observação? Porque em 2004, examinando uma DIN, a 2.847 DF, contra a legislação do Distrito Federal, fiquei sozinho, vencido, no que sustentei o que agora é prevalecente no mesmo colegiado. Ministro, vota também por videoconferência. Sem mudança com pequena quantidade de da legislação. No final da judicatura, isso muito me gratifica, porque vejo que não preguei sem possibilidade de sucesso no amanhã. O ministro usa uma toga preta, uma espécie de capa sobre os ombros. E faria a juntada, não tomaria o tempo dos colegas com as 14 folhas redigidas à época, em um pedido de vista,
ao voto que proferi. E, como eu disse, foi um voto isolado, mas que hoje é um voto prevalecente e se soma ao voto dos colegas, ao voto do relator. Não creio que, à época, o relator estivesse no colegiado em 2004. Não sei exatamente a data em que tomou posse o ministro Gilmar Mendes, né? Mas se estivesse no colegiado à época, votaria, estou certo, porque presumo que normalmente ocorre, não o extraordinário, me acompanharia no voto que proferir. Acompanho Sua Excelência quanto às arguições de descumprimento do preceito fundamental e acompanho também no julgamento das audiências. É como voto. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Cabe a mim agora o voto na qualidade de presidente, que eu, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o relator pela minudência do seu voto, que facilitou, sobremodo, a manifestação de todos os demais colegas. Por outro lado, outro fator de extrema satisfação foi exatamente a metodologia que foi utilizada pelos colegas, que abreviaram muitíssimo os debates que poderiam ser travados na medida em que havia uma coincidência de ratio decidendi. E quando nós votamos assim, vejam os senhores, votamos o processo inteiro, a decisão está sendo proferida ao final do primeiro tempo da sessão. Mas mais também importante do que isso, é uma questão ideológica própria, é que eu tenho me dedicado e sou muito partidário dessa nova escola do pensamento jurídico, que é a escola da análise econômica do direito. Então, vejam, Vossas Excelências, que através de uma interpretação teleológico-sistêmica, chegamos à conclusão de que, malgrado a atividade normativa seja da competência exclusiva da União, isso não obsta que a atividade administrativa seja exercida pelas unidades federadas, máximo quando se sabe que as loterias estaduais arregimentam fundos importantes para as unidades federadas. De sorte que, sobre esse ângulo da análise econômica do direito, entendo que conseguimos proferir uma decisão extremamente eficiente sob o ângulo jurídico. E eficiência é um conceito inerente à economia nessa sua interface com o direito. Eu acompanho também o relator e proclamo o resultado, parabenizando mais uma vez pela clareza e destaque de cada ponto do seu voto, facilitou muitíssimo o entendimento da questão. A Corte, coesa, por unanimidade, presidente do STF, julgou procedente as ADPFs 492 e 493. É improcedente a ADI, improcedente a ADI 4986, tudo nos termos do voto do relator. Peço vênia a Vossa Excelência, são 14 horas e 3 minutos, terminamos aqui esse primeiro processo. Eu peço vênia para suspender os trabalhos pelo tempo regimental de 30 minutos, quando então voltaremos para o julgamento do feito seguinte, que é uma medida cautelar em reclamação 42.576, com sustentação oral, e que versa sobre um tema deveras importante para a economia do país, que trata exatamente da reclamação inerente às alienações das subsidiárias da Petrobras. Muito obrigado pela atenção de todos. Está suspensa a sessão pelo tempo regimental.